que é um futuro incrível para você? Eis a minha pergunta. Coloquei aí. Escreve aí para mim. O que é um futuro incrível para você? Se você é pai e mãe, o que seria um futuro incrível para os seus filhos? Se você não tem filhos, o que é um futuro incrível para os seus alunos, se você é professor ou professora? Vamos lá? Eu quero começar hoje fazendo esse questionamento aí. Vamos ver o que vocês me escrevem aí. O que é um futuro incrível para os seus filhos? O que seria isso? Como seria ter um futuro incrível? Você chegaria, eu gosto de dizer quando nós estamos atendendo presencialmente, né? Dizer assim, você vai chegar aos 90 anos, 90 e tantos anos da sua vida, você e a sua esposa sentado numa varanda em algum lugar, talvez na sua casa, ou talvez você esteja viajando, e de lá você vai olhar para tudo que você já construiu nessa vida, né? E tudo aquilo que você já construiu envolve, então, o caminho pelo qual os seus filhos também passaram, né? E aí, aqui fica a minha pergunta. O que é o futuro incrível para você? De que forma você visualiza isso? Você vai chegar aos 90 e poucos anos, vai estar parado, vai olhar para tudo que você já construiu na vida, e aí você olha para o seu esposo, para sua esposa do lado, para alguém muito próximo a você e diz assim: uau, foi incrível o que construímos até aqui. Escreve aí para mim, o que seria esse futuro incrível dos seus filhos? Eu só vou começar a conversar, a dialogar mais depois que vocês começarem a escrever aí nos comentários. Então, coloque aí, o que seria um futuro incrível? Afinal, o tema da live de hoje é esse, né? Construa hoje um futuro incrível para seus filhos. Rapidão, começa a digitar aí porque nós temos pouco tempo. São só 30 minutos e já se passaram 3 minutos. Então, deixa seu recadinho aí. O que seria um futuro incrível? Vamos lá, já temos aí a primeira contribuição, ó. Um futuro incrível, vamos ler aqui devagar. Um futuro incrível para os meus filhos seria conseguir transmitir a eles hábitos, consciências saudáveis, que eles cresçam e construam suas famílias, se tornando as gravações cada vez mais, gerações, imagino eu, né? Cada vez mais saudáveis. Vamos lá, então, o que eu poderia dar de dica para você aqui, né? E me conta, Elis, o que é que você já está fazendo, tá bom? Eu vou dar algumas dicas e aí você me conta o que é que você já está fazendo. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não importa de onde você vem, não importa para onde você está indo, você é simplesmente o melhor pai e a melhor mãe que poderia acontecer na vida dos seus filhos. Normalmente, quando nós estamos diante de uma professora, de uma orientadora, de uma coordenadora, muitas vezes os pais acabam sentindo que são os piores pais do mundo, porque afinal de contas vem um monte de reclamações às vezes dos filhos, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: não importa as ações que você tem feito, você é o melhor pai e a melhor mãe que seu filho poderia ter. Então, Elis, vamos lá. Conseguir transmitir a eles hábitos de consciências saudáveis, né? Hábitos de consciência saudáveis. Então, nós temos aqui, não existe uma metodologia a ser seguida. Não existe uma metodologia, ou melhor, existem métodos que funcionam, mas o que mais funciona de verdade, em qualquer situação da família é uma postura sistêmica. E essa postura sistêmica a gente vem construindo dia a dia. A grande maioria de vocês que estão aqui hoje não conseguem, há pouco tempo estão desenvolvendo essa postura sistêmica. Porém, todos os dias nós precisamos estudar e aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, ler um pouquinho mais e aprofundar então dentro do pensamento sistêmico e desenvolvê-lo a partir daí. Então, criar consciências saudáveis, ele tem a ver com isso, eles têm a ver com aquilo que você começa a desenvolver no seu filho. Conhecendo você, porque você é uma aluna da nossa turma regular, né? Eu sei que você tem um filho pequeno. Então, lá desde pequeno, nós começamos a criar bons significados. Então, por exemplo,
de quais são os alimentos saudáveis, quais são as ações saudáveis que eu posso fazer. E dessa forma, imprintando cada vez mais, o que é imprintar? Imprintar é você colocar, inserir cada vez mais nos seus filhos essa consciência saudável. Eu sou saudável, vivo dentro desse estilo, então, em consequência disso, seu filho ele vai crescer dentro desse estilo também, né? Tornando, então, as gerações cada vez mais saudáveis. Com certeza nós teremos isso. A Carla também responde aqui, né? Para mim, incrível é imaginar ele adulto, feliz num trabalho que ele goste, que tenha sucesso com relacionamentos saudáveis. Então, vamos lá. Incrível é imaginar ele adulto, feliz num trabalho que ele goste e que tenha sucesso. Então aqui você já sabe, Carla, para que seu filho tenha sucesso dessa forma dentro de um trabalho e que ele tenha sucesso, ele precisa ter duas coisas: seu pai e sua mãe muito forte dentro deles. A presença de vocês fará toda a diferença na vida deles. Afinal de contas, o sucesso está ligado à mãe. Sucesso, ter sucesso na vida, porque a mãe é a primeira fonte que nós temos, né? E depois o pai é aquele que dá a força para seguir na vida. Então, quanto mais o seu filho estiver com essas duas presenças muito próximas, mais ele será empoderado para ser, sim, um adulto feliz. E, obviamente, tudo aquilo que vocês vão desenvolver na vida dele até ele chegar nessa vida adulta, esse apoio, né? Então, quando ele tem de 0 até, vamos imaginar aí, 7 anos de idade, mais ou menos, ele deve ser suprido de tudo, de amor, de carinho, precisamos atender as necessidades, é óbvio que precisa ser feito as correções necessárias, né? Se ele faz algo que não está dentro dos valores da família, nós precisamos aí fazer as correções. Porém, dos 0 até os 7, então, toda a atenção do mundo é voltada a essa criança. Dos 7 até mais ou menos aos 12 anos, você começa a tratá-lo não tanto a suprir as necessidades, atender sim as suas necessidades, porém fazer com que ele também busque por alternativas. Então, desde pequeno você ensina ele a buscar por alternativas e aí, dentro desse período, você começa a perceber se ele está aprendendo bem a lição. Você está ali para apoiá-lo, está próximo dele, mas ele precisa ir fazendo essas correções dentro das ações que ele faz, né? E depois dos 12 anos, a aproximação que os pais devem ter de um filho é de amigos. Por que de amigos? Porque quando você está com um amigo, você não leva tanta carga para esse amigo, né? Tanta carga, tanta dor, tanta coisa, tanta cobrança. Quando você está conversando com um amigo, você está conversando mais uma postura mais relaxada. E essa postura mais relaxada vai levar ele ao crescimento. Nossa, eu já dei muitas dicas aqui hoje de como construir aí um futuro incrível. A pergunta para quem está chegando agora é: o que é um futuro incrível para você? Ou o que você entende por futuro incrível para seus filhos, tá? E aí temos aqui também, né? Que eles vivessem uma vida que vale a pena ser vivida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida é aquela baseada nos seus próprios termos. É muito comum que os filhos procurem atender às necessidades dos pais. Porém, os filhos eles foram feitos para a vida. Então, os pais que ficam prendendo seus filhos, não deixando que eles vivam, acabam não deixando ele viver uma vida que vale a pena ser vivida. A vida, volto a dizer, que vale a pena ser vivida é aquela que se vive dentro dos seus próprios termos. Aquela que eu quero ir experimentar. Vá! E se não der certo? Eu, pai, mãe, professora, orientadora, sempre estarei aqui para apoiá-lo e fazer as correções necessárias e fazer com que você siga novamente. Assim deve ser uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos lá, que legal aqui o pessoal chegando, me cumprimentando, né? Isso, a Elis está dizendo assim, ó.
que tenha ordem, que tenha pertencimento e equilíbrio nas relações, exatamente. O que é essa postura sistêmica? Educar com um olhar sistêmico é desenvolver cada vez mais, dentro da nossa família, dentro dos nossos termos, desenvolver as 3 leis sistêmicas. A lei da ordem, quem vem primeiro, e hoje ainda eu estava estudando agora há pouco, né? E aí estava lendo, né? O filho, importantíssimo isso, importantíssimo. O filho, ele nunca deve ser maior que o pai. É óbvio que esse ensinamento eu já dei várias vezes aqui, né? O filho nunca deve ser maior que o pai. Então, você que é pai, você que é mãe, ele não deve ser maior que o professor, não deve ser maior do que um adulto. Quando você percebe que a criança, ela está ferindo essa ordem, ela está saindo desse lugar e se tornando maior do que você, você deve dar um passo atrás. Dar um passo atrás é sair daquela postura, encontrar um novo lugar. Fisicamente você faz isso. Dá um passo atrás e percebe, opa, ele está tentando ser maior do que eu. E aí então você faz com que a criança se acalme e mostra para ele onde é o seu devido lugar. Outro dia eu estava dando aula e um aluno acabou dizendo assim para mim, a aula é online agora, né? E aí, por exemplo, a resposta dele de um exercício não estava chegando no meu sistema. Então eu estava orientando, né? Dizendo a ele, olha, vamos lá, estou na aula tal e você precisa me encaminhar essa atividade. E aí o aluno procurava lá e dizia assim, eu já fiz, professora, eu já fiz essa. Eu dizia, olha, você não fez, porque ainda não chegou, ou está acontecendo alguma coisa. E ele ficou nervoso naquela situação e disse para mim, professora, eu já fiz e você deve estar perdida aí nas suas coisas. Naquele momento, vem uma energia muito forte dentro de mim e eu percebo que o aluno está se tornando maior do que eu, professora. Então, eu digo para ele, calma, você não deve falar assim comigo. Então, depois que você estiver calma, eu volto a conversar com você. Então, eu recuo, eu dou um passo atrás, continuo, não é fácil você estabilizar novamente a energia, né? Então, você procura estabilizar porque você sabe o que está acontecendo. Eu sou uma adulta consciente, sou uma professora que conheço o pensamento sistêmico, me aprofundo nisso, então sei o que está acontecendo. Ele está se tornando maior do que eu. E naquele momento eu preciso voltar para o meu lugar e crescer. Mas esse crescer que antes tinha uma agressividade, agora ele já é um crescer que diz, espere, porque você deve estar equivocado. E aí aguardo, continuo com a aula. E alguns minutos depois eu volto e chamo ele novamente. Pergunto, está tudo bem agora? Podemos seguir? Peço para que ele compartilhe a tela dele. E quando ele compartilha, eu verifico que a atividade que ele estava fazendo não era a mesma que eu estava perguntando. E mostro a ele, então, de que ele não tinha razão e que ele, principalmente, não pode falar daquela maneira que falou comigo. Então, a ordem, ela sempre deve estar presente. Sempre deve estar presente. E se eu deixo o aluno falar assim, ele ganha uma autoridade enorme em cima de mim. E os filhos, às vezes, ganham autoridade enorme em cima dos pais, né? Eles se tornam grandes. Ao se tornar grande enquanto pequenos, na vida adulta, eles se tornam arrogantes perante a vida. É por isso que, inconscientemente, quando os filhos fazem isso perante os pais, e eles saem desse lugar e querem se tornar maiores do que os pais automaticamente devem fazer essa correção. No ato, devem fazer essa correção. Por quê? Porque se ele começa a desenvolver isso, desencadeia lá na frente, futuramente ele vai desencadear o quê? Uma arrogância, não só sobre os pais, mas como em relação a todos no nível de hierarquia. Não vai saber respeitar uma hierarquia. Então, essas 3 leis, né? As 3 leis sistêmicas, elas devem ser estudadas sempre e aplicadas sempre. Educar com olhar sistêmico é o segredo para um futuro incrível. Vamos lá, continuando aqui. Vamos continuar. Olha aí, então tem aí a pergunta de hoje, o que é ter um futuro incrível? O que é ter um futuro incrível? Responde aí para mim se você ainda não respondeu, né? O que significa ter para você um futuro incrível?
né? O que significa? Algumas pessoas já responderam. Se você está chegando agora, você pode voltar aí depois, assistir a gravação da live aí, para você ver o que algumas pessoas já comentaram, né? E aqui, então, a minha grande dica é, primeiro, que não existem pais ruins. Todos os pais são bons. Todos os pais são bons. Faz parte de construir um futuro incrível quando você constrói. Se você vai construir uma casa, já se dizia que você deve construir em solo sólido, né? Você constrói em um lugar seguro, você constrói sobre bases firmes, sobre bases sólidas. Se estou construindo uma casa, vou construir sobre bases sólidas. Se eu quero construir um futuro incrível para os meus filhos, eu preciso procurar bases sólidas. E o que são essas bases sólidas? Como eu disse, não existe um método a ser aplicado. Passo 1, você deve fazer isso. Passo 2, você deve fazer aquilo. E sim, você deve construir, você deve educar com um olhar sistêmico. Por que devo educar com um olhar sistêmico? Porque entendo que toda criança ela é inserida dentro de um sistema. E que por ser inserida dentro de um sistema, que nós chamamos de sistema familiar, ela reconhece que vem de um pai e vem de uma mãe. Ao reconhecer também que vem de um pai e vem de uma mãe, ela está intimamente ligada ao campo do pai e ao campo da mãe. Então a criança, quando ela sente esse campo, sente que está acontecendo algo com a mãe, ou sente que está acontecendo algo com o pai, ela acaba se identificando com essa dor, com essa angústia. Essa semana ainda eu fui procurada por uma família, onde a família diz: Eli, preciso de ajuda. Meu filho do meio, ele está vivendo fortemente as questões de medo em relação a tudo isso que nós estamos vivendo dentro da pandemia. E aí a mãe diz assim, que horário eu posso levar ele? Aí eu digo, você não precisa levar ele, você tem que ir você e o seu esposo. Né? Então a criança, ela sempre é uma inocente. Todo filho, ele é um inocente. Ele está intimamente ligado ao campo do pai e da mãe. Quando nós olhamos e fazemos os pequenos ajustes dentro desse campo, liberamos as crianças para que elas sigam de maneira livre pela vida. Então, os pais devem ficar com as identificações para você e deixar assim o filho que possa seguir livremente pela vida, construindo a sua forma de viver, entendendo que sou 50% minha mãe, 50% o meu pai. Isso é inevitável. E ainda tenho a minha própria evolução. E a minha própria evolução vai buscar através dos estudos. Se dentro dos estudos ainda eu consigo encontrar professores que tenham postura sistêmica, como aqueles que vêm se desenvolver aqui dentro da Escola de Educação Sistêmica, melhor ainda. Melhor ainda. Por quê? Porque ali eu sei que a professora, naquela escola, aquele professor que tem a postura sistêmica, ele jamais vai entrar no lugar do pai ou da mãe desse aluno. Um professor que vive dentro das bases sistêmicas, ele jamais entra no campo do pai e da mãe do aluno. Ele acaba sendo apenas o professor, né? Vamos ver o que mais aqui. Se eu responder a questão vida incrível aos meus filhos, seria os pais se tornarem desnecessários. Significa que conseguimos criá-los para a vida, formando suas famílias. Seria correto ou não responder assim? Vamos lá. Se seria correto ou não responder assim, né? Então, veja bem. Vida incrível aos filhos seria os pais se tornassem desnecessários. Não, os pais, eles sempre serão necessários. Vamos fazer os ajustes, tá? Os pais, eles sempre serão necessários. Serão necessários e serão principalmente insubstituíveis. Eu não posso, existem famílias que às vezes, né, quando adolescente, o adolescente escolhe outra pessoa para ser seu pai, ou outra pessoa para ser sua mãe, dizendo, nossa, fulana de tal sim que parece minha mãe, né? Não, não parece. Os pais nunca se tornarão desnecessários, porque eles são a fonte. Então, se eu me tornar, enquanto mãe, me tornar desnecessária, é como se tirasse você, desligasse a criança da fonte. E se eu desligo essa criança da fonte, automaticamente, então, ela é o quê?
ela vai se secando, secando, secando e vai se acabando. E aí são todos os casos que nós vemos na vida adulta, por exemplo, casos com depressão, casos com pessoas que não conseguem se relacionar e tantas outras questões emocionais que nós vemos aí. Então, seriam os pais se tornassem desnecessários? Não, os pais nunca vão se tornar desnecessários, eles são fundamentais em nossa vida, inclusive quando eles já nos deixam aqui desse plano. Faleceu um pai ou faleceu uma mãe, né? Nunca ele vai deixar de ser desnecessário em virtude disso. Então, significa que conseguimos criá-los para a vida. Então, o que você está chamando de desnecessário talvez seja aquilo que eu chamo de ser independente. Os filhos começam a se tornar um pouco mais independentes dos pais. Porém, eles sabem que a qualquer momento os pais são necessários para preencher a vida deles. Eu não tenho como me tornar desnecessária, então, porque se eu sou 50% meu pai, sou 50% minha mãe, se eu digo que me torno desnecessário os pais, se esvazia essa parte. Então, quem sou? Não sou nada, né? Então, criá-los para a vida, formando suas famílias. Sim, estou preparando-os para que eles consigam seguir uma vida, né, independente, ou seja, que eles consigam tomar decisões. Como que eles vão conseguir tomar decisões? Porque desde pequeno, se você for treinando eles, né, quando eles vêm perguntar, mãe, o que você acha de tal coisa, né? Aí a mãe fala, vamos lá, a mãe pode devolver a pergunta, o que você acha em relação a isso, né? Quando nós devolvemos a pergunta, nós vamos construindo então na criança a possibilidade dela começar a tomar decisões sozinhas. E ela vai tendo força, essa força para seguir na vida. E quando ela começa a ter força para seguir na vida, chega um momento que ela vai ficando desconfortável. Normalmente ali na adolescência, vai se sentindo um pouco desconfortável. Então vem algumas brigas com os pais, né? Mas não é porque ele deixou de amar pai e mãe. É simplesmente porque ele precisa se afastar um pouco mais. Então, Elis, quando você fala ali do desnecessário, imagino que seja isso, né? Quando você perceber que tornou eles independentes, eles não têm mais essa dependência de ficar ali debaixo das asas, né? E a mulher, nós mulheres, nós temos algo incrível, que ela sempre tenta dar essa super proteção, quer ficar com o filho ali debaixo das suas asas, a grande maioria, né? Porque a mãe tem essa ação protetora. Então, é nesse momento que, quando chega ali por 4, 5, 6 anos, cada vez mais a mãe deve ir inserindo os filhos dentro do campo dos pais. Porque é o pai que leva para a vida, é o pai que oferece a força para que ele consiga seguir com maior segurança, tá? Então, seria correto responder assim ou não? Seria correto você responder, meu filho, ele sempre terá a minha força e a força do esposo dele. Ele sempre vai estar, nós sempre vamos estar por perto, porém você tem força necessária para seguir atuando nesse mundo. Talvez essa seja uma forma mais ideal, tá? Vamos lá, então? Mais alguém aqui? Sim, a Elis está agradecendo, né? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Tem 6 minutinhos, essa live ela tem duração de 30 minutos, tem 6 minutinhos, então, se alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário sobre tudo isso que eu falei hoje. Qual é a forma correta de construir, então, um futuro incrível para os seus filhos? Eu construo um futuro incrível quando pai e mãe se fazem presente o tempo todo. Se fazer presente o tempo todo não significa você ficar controlando o tempo todo as ações dos filhos. Não significa isso. Estar presente é aquela coisa que você deixa a criança livre, porém se ela cair, você está ali para dar o apoio. Isso é fazer com que a criança possa viver de maneira livre, porém você está por perto. Você está com um olhar atento a ela, né? Então isso é muito importante que nós saibamos. Pai e mãe sempre devem estar por perto. Se você tem um relacionamento onde os pais são separados, a mãe deve sempre buscar uma forma de aproximar os filhos do pai. É a mãe que leva o filho ao campo dos pais, né? E nós devemos estar sempre atentos. A criança, ela tem um olhar
carinhoso, ela tem um olhar alegre e ela tem um olhar curioso. Se ela estiver fora desse olhar, se algo estiver acontecendo, um comportamento diferente, nós devemos olhar com maior profundidade. E isso traz o quê? Esse comportamento diferenciado vai chegar na escola, como aqui, qual é o nosso objetivo? Fazer uma integração da família com a escola, para que assim essas duas entidades, vamos chamar assim, né, de família e escola, essas duas entidades juntas possam levar essa criança para o mais, para se ter mais sucesso, mais abundância, para que ela consiga atingir maiores resultados, resultados de excelência, aprendizagem significativa. Então nós buscamos essa integração da família com a escola. E o que é que liga a família com a escola? Entender e atender a necessidade daquele momento da criança. Se a criança começa na escola a não conseguir aprender direito, se ela começa a ter essa dificuldade, é porque ela está olhando para outro lugar. Então imagine você que você vai para a escola e quando você chega lá, qualquer pessoa, quando está em algum lugar, você tem um problema para resolver. Você fica pensando naquele problema o tempo todo e aquilo que está acontecendo aqui por perto você não consegue captar. Então daí surgem as dificuldades de aprendizagem. A criança, por amor cego, olhando para as questões do relacionamento que tem do pai e da mãe, ou seja, do campo do pai, do campo da mãe, ela começa a mudar o seu foco, o seu olhar. Mudando o seu olhar, ela não consegue desenvolver uma excelente aprendizagem. Então, o nosso pensamento sistêmico, ele vai buscar essa integração da escola com a família, entendendo e atendendo a criança, né? Transmitir sentimentos de capacidade para que se tornem independentes. Então, transmitir sentimentos. Eu posso transmitir, sim, sentimentos, né, de capacidade para que se tornem independentes, gerando neles, imprintando cada vez mais que ele pode. Vai que você consegue. Vai lá que você consegue. Então, a Elisa lá em casa, 2 anos, né? Lá em casa, já comentei aqui, é uma chácara. E aí tem aquelas cercas de madeira, assim, que tem três faixas de madeira, né? E os 2 maiores, o Pedro, de 9, e a Eloá, de 6, gostam de andar na cerca, sabe? Quando você anda, assim, na cerca, nessas faixas de madeira e vai seguindo, eles vão longe. E a pequenininha, de 2 anos, quer fazer a mesma coisa. Então, o que eu digo pra ela? Ela diz assim, me leva lá na cerca, andar na cerca. Eu falo pra ela, vai sozinha? Então eu desafio, eu provoco o desafio. O desafio é o que faz o homem, a mulher, a criança, a menina e o menino começar a tomar ainda mais força. Então eu digo pra Elisa, vai sozinha lá na cerca. Aí ela vai. Aí lá no início, 1 ano e meio mais ou menos, eu ensinei ela a pôr o primeiro pezinho, depois o segundo pezinho, né? E como que fazia para subir. E essa semana ela subiu sozinha e começou a andar. Aí ela foi, e é óbvio, o que é estar próximo? Estar próximo me aproximei mais dela, por quê? Porque se ela fosse cair, eu tinha condições de dar o apoio. Isso é estar apoiando o crescimento e a evolução da criança. E não estar segurando ela lá, né? Segurando, eu digo para ela, você não consegue seguir sozinha, eu vou te segurar. Então, quando eu chego próximo dela, fico de longe, de uma distância que se ela se desequilibrar, eu posso sim apoiá-la, mas deixo que ela siga. Ela anda na cerca ali por uns 2 metros mais ou menos, olha para mim e diz, eu acho que já está bom. Ou seja, ela testou o seu limite. Foi até o limite, desceu sozinha da cerca, está criando a sua independência. Ela está buscando fazer isso de forma sozinha, né? Eu agradeço aqui a presença de todo mundo, nós temos aí mais 1 minutinho só, 1 minutinho apenas. Muita gratidão aí quem está chegando agora. Você vai precisar assistir a live que daqui a pouquinho vai estar já disponível aí para vocês, tá? Hoje falamos sobre como construir um futuro incrível para os seus filhos.
Aqui foi dado várias dicas, nós comentamos, conversamos sobre o que é ter um futuro incrível. Em cada família também essa orientação, esse significado de ter um futuro incrível será diferente e cada vez que nós voltamos para o pensamento sistêmico, então ele se torna único. Aprofundar os estudos dentro do pensamento sistêmico é o melhor caminho. Então eu sempre digo, educar com olhar sistêmico fará com que a nova geração seja uma geração que se sustenta dentro do emocional e consegue buscar por mais. Um grande abraço, nós nos vemos na próxima live.